Péssima notícia no Fluminense. Flusão ataca rival. Tudo sobre a SAF e duelo importante pela frente, válido pelo Campeonato Brasileiro. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. É claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele de graça, não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, podendo acompanhar o nosso conteúdo diário. E é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já apertou no botãozinho do inscrever-se, também aperta no botãozinho do joinha, botãozinho do gostei, dá essa moral, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo para mais e mais torcedores do Fluminense. Fechou? Conto com a sua colaboração. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo porque temos muito que comentar, porque ontem houve uma reunião envolvendo o presidente Mário Bittencourt, o vice Matheus Montenegro e alguns membros da chapa do Fluminense em prol da Sociedade Anônima de Futebol. Nós já vamos conversar sobre isso, tirando todas as dúvidas, é claro, usando o auxílio do Globo Esporte, do meu parceiro Giba Pérez, que fez uma matéria interessantíssima sobre os pontos da SAF abordados ontem ao longo da reunião. Teve tema polêmico, o Fluminense provocou o Vasco da Gama ao longo da reunião. A gente vai falar sobre isso, vai tocar nesses assuntos, mas primeiro trazer aí os esclarecimentos, e todas as dúvidas sobre a Sociedade Anônima de Futebol que pode ser implementada no futebol do Fluminense aos próximos meses. Vamos iniciar e salientar que o Fluminense está vivendo um dos momentos mais importantes da sua história, que é exatamente as discussões para saber a propriedade de introduzir uma SAF dentro do clube. A discussão, ela está sendo gerida de uma maneira a montar um clube organizado de acordo com as propostas que vão surgir daqui para frente. O tema foi abordado pelo presidente Mário Bittencourt e pelo seu vice Matheus Montenegro, que tem sido um representante dentro desse tema. Só que é um assunto muito complexo e específico. Então, para você, torcedor de casa, entender, tem algumas dúvidas que precisam ser ali bem partilhadas junto a você, torcedor. E a gente vai tirar todas essas dúvidas ao longo aqui desse nosso vídeo. Iniciando sobre a possibilidade de investimento, tudo parte do Banco BTG, que é o banco que está sendo ali como se fosse um instrutor dessa SAF no Flu. Então ele busca as propostas oficiais para jogar na mesa do Fluminense e, dependendo da adequação, o presidente aceitar ou não de acordo com o que o Fluminense imagina num cenário financeiro. Então tem um aporte inicial, vai ter a proposta total e aí, de acordo com o tempo, o Fluminense vê se é algo que é válido para o clube ou não. Iniciando com algumas dúvidas, algumas perguntas, vamos iniciar com qual a situação no momento da venda, para a galera entender mais ou menos como está funcionando. Aí não há nenhuma proposta formalizada, tá? A reunião convocada ontem, na última segunda-feira, foi para tirar dúvida dos conselheiros e aconteceu porque existe a expectativa de chegar uma proposta oficial nos próximos meses. E aí a esperança é que talvez nas próximas 2 semanas tenhamos aí a primeira proposta oficial e nos próximos meses outras que vão chegar de acordo com esses perfis. Porém, não tem nada certo ainda, então essa é a primeira dúvida que todo mundo tem. Quem serão os investidores? Como a gente falou, não existe um formato fechado para esse tipo de investimento. Então a ideia que mais agrada aos dirigentes é que a formação de um fundo de investimento que seja formado por tricolores. Então a ideia é alguém que goste do clube e invista dinheiro no Fluminense. Essa é a primeira ideia original do Flu. Seria uma forma de equilibrar a necessidade de gerar lucro, mas também a competitividade, entendendo que pela questão passional, pelo amor à instituição, seria uma forma de se reorganizar dentro do clube. O processo funciona da seguinte forma, para você de casa poder entender. O investidor, ele manifesta o desejo de aportar um dinheiro na SAF do Fluminense e aí assina um acordo de confidencialidade, aonde a pessoa acaba ali dizendo que não vai poder seguir junto com esse aspecto, né, e não contar para ninguém o que está acontecendo dentro desse aporte financeiro que vai ser investido dentro do clube. De acordo com isso, teria um potencial comprador para poder investir no Flu. E aí começa essa análise financeira. Então, primeiro há esse acordo para que não vaze nenhum tipo de informação ali de dentro e depois disso há um acordo potencial para entender como é o aporte financeiro dessa empresa e o intermediário do clube manifesta o interesse ou não dentro da proposta. Só a partir dessas informações que o investidor vai formular realmente uma proposta na mesa do Fluminense para assinar contrato, papel e caneta, exatamente como se manda o figurino. Não existe descarte da possibilidade de um outro perfil de investidor, mas, é claro, o Fluminense tem uma prioridade dentro do mercado. Os compradores terão nome divulgado? Vamos responder isso também. Caso chegue a proposta do fundo formado por tricolores, ele terá que ter um representante. Então a legislação não obriga que todos os investidores tenham um nome divulgado. Porém, o clube trabalha junto ao BTG com a ideia de informar a torcida todos os nomes envolvidos na aquisição. Então, se tiver uma empresa comprando o Fluminense, a galera vai saber quem é o representante, o cabeça dentro desse investimento.
ali da cartada da SAF. Vai ter um nome por trás, hein? A instituição não vai deixar o torcedor rendido em relação a isso. Quem representa o eventual fundo de investidores? É um gestor específico, então os investidores irão definir um nome para ficar à frente dessa questão, e cabe lembrar que quem vai tocar o dia a dia é o Conselho Administrador da SAF, formado por indicados tanto pelo clube, tanto pela empresa. Então tem o CEO, tem o CFO, entre outros que vão aparecer dentro desse cenário da SAF no Fluminense. O que o clube leva ao mercado? O Fluminense ele contrata o Banco BTG Pactual para atuar como um assessor na busca dos investidores. E o papel da instituição é atuar como intermediário. Então ela acaba fazendo a ponte da ligação direta para uma negociação entre uma empresa e o Fluminense, entre uma empresa e o Fluminense, sempre nesse aspecto, nunca diferente disso. E é aquela conversa de que o BTG pode ser ou não um desses investidores. Enfim, como funciona a definição do valor da aquisição na SAF do Flu? As cifras da negociação da SAF são formadas por 3 pilares que dão um valor total. O aporte primário, que serve para equilibrar o fluxo de caixa, pagar as dívidas imediatas e equilibrar o clube. O valor da dívida que será assumida pelo investidor, no caso do Tricolor, são cerca de 822 milhões de reais em dívida, e os investidores recorrentes no futebol, e os investimentos, recorrentes no futebol, que terão prazo determinado. Então são três fatores. O primeiro é um valor imediato, o segundo é um valor para quitação de dívidas e o terceiro é um valor para investimento dentro do futebol do clube. O único valor que já está estabelecido é o total da dívida. Então, de resto, tanto o aporte inicial, tanto o aporte para investimento do clube não tem um valor específico, vai de acordo com essa proposta. Pessoas do BTG podem ser cotistas? Sim, porém, neste caso, o clube irá contratar uma terceira entidade para analisar a proposta, a fim de que a mesma seja feita de forma isenta. Então, pode ter ali cotistas investindo dentro dessa parceria com a BTG Pactual. Como seria o Conselho da SAF? O Conselho Administrativo será formado por membros indicados pelo investidor e pela associação. Então a divisão dos membros é definida entre as partes. E aí vale destacar que membros do associativo que fizeram parte do Conselho Administrativo não serão remunerados, os outros sim. Então se você já trabalhava no Flu, entra do clube associativo para a empresa, fazendo esse papel, você não ganha salário dentro da instituição. O Mário Bittencourt será o CEO? A escolha do CEO é uma premissa do Conselho Administrativo da SAF, que será formado majoritariamente por indicados do investidor. Logo, será o fundo que definirá quem faz a gestão da nova empresa criada. Então, dentro desse ponto, não é uma definição de que o Mário seja um investidor. Não é uma definição que o Mário seja o CEO. E sim, ele pode até ganhar uma outra função dentro do clube. Só que não existe uma exigência que o Mário seja esse representante. Enfim, ele mesmo já falou por muitas vezes que não tem esse desejo tão profundo, mas que se viesse a proposta ele pensaria em aceitar. Qual o primeiro investimento da SAF? O aporte primário feito pelos investidores será para ter capital de giro, neste caso para pagar dívida. Nesse período as receitas irão sustentar o clube. É esperado um aporte primário, a assunção da dívida e um investimento regular no futebol por um período pré-determinado. Como funciona uma SAF normal? Como será feito o pagamento da dívida? O investidor definirá como irá pagar a dívida. Neste caso, não há necessidade de exigir um modelo específico de pagamento. Como o investidor irá assumir a dívida do clube para ele mesmo, ele acaba tendo ali uma responsabilidade dentro desse ponto, né? E aí começa, se houver uma nova proposta, o investidor tem que manifestar interesse, terá que assinar um acordo de confidencialidade, mais um e uma exclusividade para negociação com o banco, enfim, é todo outro ponto. Como funciona uma SAF no geral? Mais ou menos essas são as dúvidas iniciais da galera em relação a isso. E aí vai ter a votação, que envolve ali a galera com uma grande expressão dentro do clube, que são os beneméritos, a galera com cadeira cativa dentro da instituição, que dá o seu voto fazendo parte dos membros do associativo do Flu, beleza? Então é mais ou menos isso. Mais pra frente teremos aí mais conversas sobre esse assunto. Vamos falar sobre SAF ainda, porque ontem o Matheus Montenegro, durante ali a sua fala sobre a SAF, acabou atacando o Vasco da Gama durante durante uma abreviação que ele tenta destacar para um trabalho de SAF. Ele fala assim, ele foi explicar sobre a relação do processo de criação da SAF no Tricolor. Ele alfineta o rival da seguinte maneira, abre aspas, eu estou adiantando porque já teve ação judicial contra o clube agora, inclusive para tentar impedir a reunião de hoje. Parte de algumas pessoas entende que ela não deveria acontecer. Diz que ela seria sigilosa, inventaram um monte de coisa. A pior coisa que poderia acontecer é que eu chamo de vascaínização, que é a gente ficar com briga judicial toda hora, recorrendo do judiciário para inventar coisa. Acho que a gente tem que fazer o debate aqui, tentar não utilizar o judiciário, deixar isso para o último caso. A gestão
que usar todos os órgãos, Conselho Deliberativo e Fiscal, deixando a opinião dele sobre essa questão dos processos judiciais que tem girado para cima da diretoria do Mário Bittencourt. Enfim, teremos uma reunião na sexta-feira, frente a frente com os dirigentes, para poder tirar dúvidas sobre essa gestão de SAF. Vamos prosseguir e falar sobre péssima notícia no Fluminense, porque o técnico Renato Gaúcho terá um desfalque importantíssimo para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Thiago Silva, que sofreu uma lesão na coxa direita e a previsão de retorno é de 4 semanas. Ou seja, o jogador vai estar fora um mês do Fluminense. A lesão aconteceu nos minutos finais da partida contra o Santos, numa disputa de bola com o Neymar na grande área. Ele acabou ali sentindo a coxa direita e vai ficar fora pelo período de um mês. Lembrando que o Thiago está aí tendo uma recorrente de lesões, isso é muito perigoso, tem que correr atrás de uma melhora para não ficar aí correndo perigo de ficar de fora dentro de uma temporada muito importante para o Fluminense. E o outro ponto que eu quero falar com vocês é duelo importante. O Fluminense embarca hoje para São Paulo, duelo importantíssimo lá no estádio da Neoquímica Arena, a casa do Corinthians, e pode colocar o Fluminense no G4. Então uma partida importante, sem Thiago Silva, o Flu viaja, duelo que deve ter ali uma composição de zaga diferente, né? Provavelmente Thiago Santos vai ganhar essa posição ao lado do Freitas, e mesmo a base de time da vitória contra o Santos aqui no Maracanã. O Fluminense embarca para esse duelo. Você tem que desejar forças positivas ao Flusão nessa caminhada. Galera, é isso. Vai acabando mais um vídeo aqui na tela do BTB Esporte. Eu quero agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui, mas antes pedir para você deixar o like, o comentário, o compartilhamento é muito importante para que dessa maneira mais e mais torcedores possam acompanhar o nosso conteúdo diário aqui na tela do BTB e, é claro, ficar sempre sendo informado de tudo que está acontecendo no dia a dia do Flusão. Fechou? Galera, muito obrigado. Eu me chamo Yuri Duque. Amanhã eu encontro vocês novamente nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Forte abraço para vocês e tchau, tchau!